Queridos, graça e paz. A gente teve alguns problemas técnicos aqui na nossa transmissão nessa noite e nós vamos retransmitir novamente para atender os irmãos e certamente será melhor dessa forma. Nós compartilhamos aqui nessa noite os Salmos 13 e a gente vai tentar fazer aqui um resumão daquilo que nós falamos nessa noite, que diz o seguinte: é oração de fé escrita pelo salmista Davi, e ele declara: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Que Deus fale ao nosso coração. Queridos, quem nunca sentiu medo na vida? O medo é natural de todo ser humano. Ele acontece por causa do pecado lá realizado pelos nossos pais representantes, Adão e Eva. Quem nunca sentiu desespero diante de uma situação adversa que bateu na sua porta um dia, e quem nunca sentiu uma inquietação na sua alma? Certamente são sentimentos que todos nós já experimentamos em nossa vida ou estamos vivenciando, talvez nesse momento em que estamos vivendo o isolamento social. E o medo pode ser um comportamento natural. Talvez alguns inimigos estejam se levantando contra a sua vida neste momento, no seu trabalho, na faculdade, na escola, talvez até mesmo familiares, pessoas que você ama e confia, que têm sido talvez instrumentos para tirar a sua alegria, a sua paz. Queridos, tudo isso acontece por causa do pecado. Lá no Jardim do Éden, lembrando que Adão e Eva, quando cometeram ali a desobediência, o pecado, e quando Deus foi estar com eles na viração do dia, eles declararam: nós tivemos medo e nos escondemos. Então nós entendemos que o medo, a insegurança, faz parte da nossa natureza decaída, é por causa do pecado que habita em nós. Mas quando o medo, as incertezas, as inquietudes, elas nos abalam, nós precisamos nos lembrar de algumas verdades. Primeiro, lembrar da presença de Deus em nossa vida, que Deus ele continua reinando soberanamente sobre toda a sua criação, e nós fazemos parte dessa criação de Deus. E nada acontece em nossa vida por acaso. Paulo declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa foi a experiência do autor desse salmo, que é Davi. O momento exato em que ele tem essa experiência do medo está registrado lá em 1 Samuel 27, verso 1, que declara ali no texto: disse, porém, Davi no seu coração: ora, perecerei ainda algum dia pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os terrenos de Israel. Assim escaparei da tua mão. Então Davi, ele tem medo de ser morto pelas mãos do rei de Israel chamado Saul, que na verdade o seu reinado Deus havia tirado de Saul por conta dos pecados que ele havia cometido, e agora o novo rei de Israel seria então Davi. E por conta dessa eventualidade, então Saul decide exterminar Davi. E o salmista, ele tenta refúgio em vários lugares. Ele busca nas montanhas, entre os moabitas, entre os filisteus, que eram naturalmente inimigos de Israel. Ele prefere estar entre os inimigos de Israel do que se permitir estar ali diante de Saul, que era rei de Israel. E ele sabia que Saul, na primeira oportunidade que tivesse, certamente tiraria a sua vida. E ele está sofrendo por conta disso. Ele está longe ali da sua terra natal, da sua família, e certamente nesse texto ele tem uma aparente sensação que Deus havia se esquecido dele. E por isso ele declara que
4 vezes: até quando, Senhor? E certamente é uma indagação que todos nós, se somos sinceros, em algum momento nós fizemos essa pergunta para Deus: Deus, até quando o Senhor se esquecerá de nós? Até quando eu estarei relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E diante desse sofrimento que Davi declara do verso 1 até o verso 2, no verso 3, ele clama ao Senhor, ele diz: atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meu, ilumina os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele. Ele demonstra um desespero diante da situação que ele vivenciava e experimentava. Até quando? É uma pergunta de uma alma que está sofrendo, de alguém que se sente sozinho e a sensação aparente de que Deus não está mais presente. Mas devemos nos lembrar do Salmo 139, que o salmista declara: o Senhor me sonda e me conhece. Sabe quando me assento e quando me levanto? Se eu tentar esconder a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ele declara que se uma mãe viesse se esquecer do seu filho, nosso Deus jamais se esqueceria de nós. Então, queridos, nós podemos descansar sim o nosso coração na presença de Deus. E nós, embora a nossa humanidade muitas vezes ela se esqueça de quem é Deus, mas as sagradas escrituras nos lembram de quem nós somos e de quem Deus é. Então, essas perguntas, até quando, são perguntas da alma, de alguém que está sofrendo. E quais atitudes nós precisamos tomar em nossas vidas quando circunstâncias como essas nos cercam? O que devemos fazer? Nós podemos aprender aqui umas verdades com Davi, diante dessa oração de fé. E a primeira coisa que nós devemos fazer nesse tempo de angústia, de grande medo que assola a nossa alma, nós precisamos clamar pela intervenção de Deus em nossas vidas. E é isso que Davi faz. Como nós falamos no verso 3 e verso 4, ele diz: atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Queridos, essa oração está em conexão com tudo aquilo que ele estava vivenciando. São pedidos, clamores que ele faz ao Senhor: atenta para mim. É como se ele dissesse: Deus, olha para mim, olha para a minha realidade, o que eu estou vivenciando, olha para a minha dor, para o meu sofrimento. E certamente Deus olha, queridos. Deus, ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos dependentes dele, mas ainda assim precisamos externar através da oração o quanto que nós precisamos desse Deus. Atenta para mim e responde-me. Essa é a oração de Davi. Ele clama ao Senhor dizendo: ilumina os meus olhos, desvenda essa escuridão, que eu volte a ver a luz novamente, livra-me dessa realidade que eu estou vivendo. Olha para cá, Deus. Queridos, enquanto Calvino observa que Deus realmente não se estende a sua mão para nos ajudar quando a incredulidade ela está presente em nossa vida. Mas quando nós temos a confiança, a certeza de que Ele opera, Deus age. Ele nos toma pela nossa mão direita e nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Nós entendemos que esse Deus, Ele nos ouvirá. Ele irá iluminar os nossos olhos para que nós possamos ver novamente. E essa iluminação é simplesmente Deus removendo toda a tristeza no nosso coração. E ele diz para que eu não durma o sono da morte. Não estamos falando aqui sobre a teologia do sono da morte, como algumas igrejas defendem aqui, mas a ideia e a sensação que diante da sua morte, os seus inimigos iriam vê-lo como se alguém tivesse ali adormecido. Mas ele tem a ousadia de clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, livra-me. Senhor, ouve a minha oração, atenta, olha para mim,
me ajuda diante dessa perturbação. Ele clama pelo auxílio do Deus que é criador de todas as coisas. E eu quero desafiar você nessa noite também, querido, a clamar por esse Deus. Eu não sei quais problemas que você tem enfrentado em sua vida, quais sofrimentos têm tirado a sua alegria, a sua paz, mas eu tenho uma convicção que quando nós clamamos, a certeza que temos que Deus nos ouvirá. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que bate, ele abrirá, o que busca se faz encontrar. E na certeza que quando falamos com esse Deus, que é um Deus pessoal, que nós nos relacionamos com Ele, esse Deus atenta para a nossa oração e esse Deus nos responde. E Davi tem essa certeza, ele tem a experiência desse Deus pessoal, esse Deus que é amigo, esse Deus que cuida do seu rebanho, do seu povo. E por isso, querido, em tempo de angústia, de profundo medo, ao invés de você se entregar à depressão, à lamentação, muitas vezes, que você, nesses momentos, aprenda a clamar pelo nome do Senhor. E Davi faz isso. Atenta para mim e responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os meus olhos. Podemos lembrar e aplicar essa verdade, lembrando do próprio Senhor Jesus quando estava no Getsemane, em profunda angústia do que haveria de acontecer posteriormente ali, após o Getsemane, da sua prisão, o sofrimento, e ele chega a orar dizendo, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ali, naquele momento de oração, o próprio Senhor Jesus, ele foi consolado. E cremos que quando nós oramos, Deus consola o nosso coração. Deus, ele ministra a nossa alma. E que nessa noite, querido, independente do seu sofrimento, clame a esse Deus. Eu tenho certeza, convicção, que Deus o atenderá. E Deus mudará, então, a sua sorte. Nos lembramos também de Pedro, lá em Atos 12, quando ali, preso por causa da pregação do Evangelho, e quando Pedro estava preso, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E a igreja orando e intercedendo, diz então que posteriormente Pedro é livre pela ação sobrenatural do Senhor. Lembramos do rei Josafá também, que teve medo diante ali da presença dos moabitas e amonitas, que eram inimigos de Israel. E diante de um exército numeroso, ele clama ao Senhor. E no seu clamor, Deus levanta um profeta chamado Jaziel e diz para Josafá, mas também para todo o povo, a luta não é de vocês, a luta é minha. Deus, então, ele luta as nossas batalhas. E sabemos que, posteriormente, quando Saul, diante de vários desatinos, ele, no meio de uma batalha, ele é atingido por uma flecha. E vem então a falecer, e o rei de Israel agora será foi Davi. Entendemos que Deus, ele luta as nossas batalhas. Nós não precisamos levantar um dedo sequer, porque temos um Deus que ele é justo e que ele cuida do seu povo. Então, quais atitudes devemos tomar em circunstâncias de profunda angústia, como vivenciada por Davi? Falamos que nestes momentos nós devemos clamar pela intervenção de Deus em nossas vidas. E a segunda verdade, que nós, nesses momentos, nós devemos confiar no livramento que Deus nos proporcionará também. O verso 5 e 6, aqui do Salmos 13, declara para nós: no tocante a mim, confio na tua graça, regozijo-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi, ele está dizendo que no tocante a mim, você lembrar daquele salmista que estava lamentando aqui no primeiro e segundo verso, dizendo para Deus, até quando, Senhor? Até quando se esquecerá de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E agora aqui no versos 5 e 6 ele diz, no tocante a mim, confio na tua graça e regozijo o meu coração na tua salvação. Que mudança radical de
comportamento. A partir do momento que Davi se dispôs a clamar ao Senhor, e através da sua oração, Deus, ao decorrer do tempo, ele muda a sua disposição e o seu coração. E aquele lamento que Davi estava vivenciando, Deus transforma em louvor e adoração. Porque ele passa a confiar demasiadamente em Deus. A fé do salmista é aumentada à medida que ele ora. E ele confirma a sua confiança na misericórdia de Deus, na sua graça imensurável. E aquela tristeza que ele estava experimentando, ela é removida, porque ele se alegra na salvação que há no Senhor. O agir abundante de Deus está presente em sua vida. Existe um teólogo que ele diz o seguinte a respeito desse texto. Apesar da brevidade desse salmo, ele apresenta forçosamente a grande verdade que o sofrimento, embora presente há muito tempo, não significa que Deus não se importa com aqueles que confiam nele. A razão da demora da chegada do alívio é, sem dúvida, muitas vezes oculta, mas o salmo ensina a bela lição de que o verdadeiro crente em Deus não será abalado em sua fé, independente da severidade do golpe. Permanecemos de pé. Independente das situações que nós possamos vivenciá-las em nossa vida. Cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Confiamos na sua graça. Confiamos na sua presença. E que nessa noite, queridos, se você tem vivenciado tempos de angústia, de lamento, de tristeza, de medo em sua vida, clame pela intervenção de Deus em sua vida. Além de clamar, confie no livramento que Deus irá lhe proporcionar a partir do momento que você clama, mas também você confia. E também que nestes momentos Deus tem o poder de transformar o seu lamento em louvor. Olha o que diz o verso 6. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Até parece que não é a mesma pessoa que começou o texto, né? Essa canção, esse salmo, que é uma oração de fé. E na segunda parte do texto, no final, ele diz que ele cantará ao Senhor. E cantar ao Senhor, simplesmente ele está reconhecendo tudo aquilo que Deus tem feito e realizou na sua vida. O louvor tão somente é reconhecimento, é gratidão a Deus por tudo aquilo que ele tem nos proporcionado. E Davi transforma o seu lamento em louvor. Ele diz, cantarei a quem? Ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Apesar dos apesares, dos sofrimentos, das angústias, Deus tem cuidado de nós. E esse Deus que tem cuidado de nós, queridos, ele tem nos feito muito bem. Temos muito mais do que agradecer, do que reclamar. A gente, muitas vezes, somos murmurões. A gente deixa de reconhecer a graça e a misericórdia de Deus que tem sido derramada sobre a nossa vida todos os dias. A nossa tendência é olhar para frente e muitas vezes nós não olhamos para trás através do retrovisor da vida e perceber o quanto que Deus tem cuidado de nós. Querido, que nessa noite, que não sei quais angústias que têm tirado o seu sono, a sua tranquilidade, a sua paz, a sua alegria, mas eu tenho um remédio, uma solução para esse problema de alma, como Davi declara. Até quando, Senhor? Talvez você também esteja declarando e fazendo essa lamentação. Até quando, Senhor? Até quando? E que nessa noite você abra o seu coração para esse Deus, através da oração, externando tudo aquilo que você sente, que você pensa, o sofrimento da sua alma. Simplesmente dizendo para Deus, de forma clara e objetiva, Deus, tem misericórdia de mim. Até quando, Senhor? Mas através da oração, não apenas orar, mas confiar no Senhor, de que Ele agirá. Lembrando o Salmo 37, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus cuidará de nós. Nós oramos, nós confiamos. E quando fazemos isso, Deus tem o poder de transformar o nosso lamento em alegria, em louvor.
Louvado seja o nosso Deus por isso. Querido, nós temos vivido tempos difíceis e certamente angústias nos cercarão de todos os lados. Talvez o desemprego, uma doença que bate à nossa porta, talvez a família desestabilizada por conta dos relacionamentos desgastados diante da pandemia, a quarentena. Talvez a nossa economia não caminhe bem nos próximos anos que virão. Talvez essa polarização política que vivenciamos, o país dividido. Talvez outros vírus que virão também assolar nossa terra, mas também o mundo. Diante de tantas notícias ruins, nós precisamos descansar o nosso coração no Senhor, orar e clamar por esse Deus, mas confiar e na certeza que esse Deus transformará o nosso lamento em adoração e em louvor. Queridos, Deus é bom. Até quando? Até quando, Senhor? Até quando podemos clamar? Podemos ser sinceros com Deus. Mas que ao decorrer do tempo, esse lamento seja transformado em alegria e em paz no nosso coração. Eu quero orar por você nessa noite, você que está conectado aqui nessa live, que diante dos problemas que nós tivemos técnicos aqui, nós retornamos e não poderia deixar de ministrar essa mensagem no seu coração e compartilhar dessa verdade, que embora a angústia possa bater na sua porta, você tem um Deus que você pode falar com Ele através da oração e esse Deus, Ele responde. E nós devemos confiar o nosso coração, a nossa vida a esse Deus e confiando nesse Deus, Ele transforma a nossa realidade, o nosso lamento em louvor. Não poderia deixar de compartilhar com você essas grandes verdades e essa experiência vivenciada pelo salmista Davi, que é chamado um homem segundo o coração de Deus. E eu quero orar por você nessa noite. Se você deseja uma oração de Deus para a sua vida, uma experiência real, eu não sei, não sou Deus para conhecer as suas angústias, mas o Deus que eu sirvo, Ele conhece. E Ele pode mudar a sua realidade nessa noite. E você aprender de fato a tirar toda a ansiedade. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade e Ele cuidará de vós, Ele cuidará de nós. Esse Deus é o Deus que transforma realidades que são miseráveis, caóticas, em tempos de paz e de alegria. Oremos então. Deus, obrigado por essa noite maravilhosa, por essa palavra trazida ao nosso coração e na certeza de que algo novo acontecerá na história da vida do teu povo, Pai. Que talvez estão, como Davi, dizendo até quando, Senhor, diante do sofrimento, do medo que bate à porta, diante das perseguições que assolam talvez a família, o casamento, diante de tantas notícias ruins, ó Pai, nós precisamos de um alento, de uma paz. Ó Pai, como o salmista também declara, de um tempo de folga. Ó Pai, que o Senhor nos dê essa folga e essa paz que somente o Senhor pode nos proporcionar. E como nós falamos aqui nessa noite, alcançaremos, ó Pai, o êxito em nossa vida quando dobramos nossos joelhos, clamamos ao Senhor e confiamos, ó Pai, na grande obra que o Senhor pode realizar na sua vida, porque Tu és poderoso. Mas também quando nós fazemos, oramos e quando confiamos, o Senhor transforma a nossa realidade, o nosso lamento em alegria e louvor. E atenda o clamor da Tua igreja, do Teu povo que sofre, que padece este momento. Muda a nossa sorte, transforma a nossa tristeza em alegria. Ó Pai, nós oramos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e nos dê uma boa noite de sono e que nós possamos descansar na Tua presença. Tira toda angústia e toda ansiedade. Nós oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma semana abençoada na presença desse Deus maravilhoso. E na quarta-feira nós estamos de volta aqui trazendo uma live para abençoar você, mas também a sua vida, a sua igreja e a sua família. Então, que Deus derrame graça sobre nós. Então, boa noite a todos e obrigado pela sua presença e o seu carinho conosco.